Olá, participantes de 3 semanas, olá voluntários, olá você que chega aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Mais um dia aqui do Devocional, um dia de cada vez, da editora Inspire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós temos adotado, utilizado aqui no nosso programa 30 semanas, aqui na Paz, nossa igreja anglicana, Paróquia Anglicana Espírito Santo, aqui na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade. Nós estamos seguindo aqui com esse devocional, seguindo na semana 21, ainda na decisão confessar, lembre-se disso. Hoje, essa semana nós estamos tratando aqui das nossas memórias, né? Descrevendo as nossas memórias. Nós conversamos um pouco sobre submeter essas memórias ao Senhor, a Deus, né? Trazer elas à tona e aí submeter ao Senhor, levar ao Senhor. Nós falamos também sobre que é importante que a gente possa identificar quem nos feriu nessa nossa história, quem foi que nos feriu, também o que foi, né? O que foi que aconteceu para nós nos sentirmos assim feridos. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre como é que a gente se sente diante de tudo isso. Hoje é o nosso dia 4 da semana 21 e nós vamos conversar um pouco sobre como é que eu me sinto. E essa é a pergunta que a gente começa fazendo. Como é que você se sente a respeito da sua história até aqui? Como é que você se sente em relação ao que você está construindo? Se você está satisfeito ou não? Se você está satisfeito com a colheita que você tem feito, né? Das sementes que você tem plantado? Essa é uma pergunta para a gente já ir refletindo sobre esse dia de hoje. Nós temos uma passagem aqui de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 31, que diz assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Esse capítulo 4 de Efésios, Paulo vem falando sobre a unidade do corpo, né? A unidade da igreja. Ele vem falando também como é que um filho da luz, um filho de Cristo, um filho de Deus, um crente, como é que ele se porta, como é que ele se comporta. Fala também como é que ele era antes e como ele deve ser daqui em diante. No verso anterior a esse 31, ele faz um alerta para que nós não entristeçamos o Espírito, no qual nós fomos selados no dia da redenção. E aí ele diz então isso aqui, né? Para a gente se livrar de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, calúnia, toda maldade. Olha, essas são coisas que perturbam a nossa vida, nos trazem perturbação à nossa vida. Agora, é preciso que a gente saiba, e a gente vem falando sobre isso, que as coisas que nos aconteceram e esses sentimentos vão sendo guardados, né, dentro do nosso... Lembra, a gente falou de memória, né? Então, dentro do nosso HD, sejam coisas boas, sejam coisas más, elas vão sendo guardadas ali. Agora, o que acontece é que quando há o dia mau, intenso, né? Quando chega aquele dia que é um dia, de muita dificuldade, né? E intensidade em relação a isso, parece que as memórias ruins, elas vêm mais à tona, né? Parece às vezes que nesse dia, sobretudo, é mais difícil a gente lembrar das coisas boas. Mas elas estão todas lá, guardadas, todas juntas. O que é que a gente precisa então aprender? A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender essa é a palavra correta, mas a administrar, a governar esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, porque elas são reais, elas vão acontecer, e o que nós precisamos fazer é isso: não ficar tentando controlar o outro, não tentar ficar tentando mudar o outro, mas focar em nós mesmos, né? Não é também uma negação do que aconteceu,
Mas também não é focar no outro, é focar em nós, focar em si próprio. E aí a gente começar a aprender como é que a gente lidar com isso. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, sabe? É de governar nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que a gente possa ter uma vida melhor. Principalmente essas que trazem danos, trazem danos à nossa vida. Então a gente precisa aprender como é que a gente vai estar lidando com isso. E aí se livrar, sabe? Se a cada situação que acontece, você vem, desperta esse sentimento que há dentro de você. Então, tudo isso que a gente falou, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, você vai se destemperar e isso vai ser mais fácil de acontecer na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer, então, é aprender a conviver com esses sentimentos à medida que a gente vai tratando ele, A gente vai tratando ele. Os nossos sentimentos, eles não vão deixar de existir. As nossas emoções, elas não vão deixar de existir. A questão é como nós vamos lidar com ela. Se nós deixarmos ela contaminar, invadir a nossa vida, elas vão estar ali realmente fazendo isso. O que vão ser como um spam, vão ser como um vírus que é lançado, vão ser como um malware, algo que é colocado dentro de você para ficar buscando as suas fragilidades e ali atacar naquela fragilidade, corromper informações, corromper interpretações. Um cavalo de Troia que entra em você junto com um inimigo que é lançado lá dentro e vai fertilizando tudo que é de ruim. Então, o que nós precisamos fazer é promover essa mudança, é responder diferente, É responder diferente às coisas que acontecem, porque nós aprendemos a lidar com o que está dentro da gente. Então, nós precisamos responder à gritaria com paz. Nós precisamos responder à maldade com bondade. Nós precisamos aprender a controlar esses nossos sentimentos, sabe? E não ser impulsivo ao ponto de deixar de corresponder ao propósito de Deus. Muitas vezes a nossa impulsividade nos leva para uma resposta que está longe do propósito de Deus. Então é isso que nós precisamos pensar. Quando esses sentimentos nos invadem, quando esses sentimentos passam a nos enganar, nós precisamos olhar para qual é o propósito que Deus quer da nossa vida. E aí a gente vai observando o que é que está atrapalhando. E a gente vai ver que esses sentimentos atrapalham. E aí a gente vai ter mais força para estar corrigindo eles e mudando. Olha o que nós temos aqui. Você não poderá governar as decisões e atitudes das pessoas, dos outros. Mas você carrega a missão. Veja, governar essas nossas emoções é uma missão. Então nós carregamos essa missão de governar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então isso é uma missão nossa. Nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos e com tudo que diz respeito a nós, Sejam atitudes, sejam pensamentos, seja emoção, para que a gente possa aprender a nos relacionar melhor e até tirar esse sentimento mal de dentro da gente, E passar, logicamente, a viver melhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir hoje para que isso possa se tornar um hábito na nossa vida, que nós possamos passar a nos analisar, a nos avaliar cada sentimento, avaliar a origem de cada sentimento desse, pesar tudo, Senhor, na balança, ver as nossas interpretações, para que a gente possa ir se tratando de cada coisa dessa, curando, Senhor, e tendo uma reação nova, não mais com destempero, não mais com gritaria, não mais com calúnia, com ira, mas sim, Senhor, em direção ao Teu propósito. Então, seja lá o que for preciso fazer para que essa mudança seja promovida, nós queremos fazer. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, amém. E amanhã nos encontraremos novamente. Lembre-se que nós estamos, então, nessa semana do retiro.
não é? Você deve estar talvez escrevendo, vai escrever. Lembre-se que você talvez tenha escrito alguma coisa, você vai escrever mais alguma coisa no retiro. Quando acabar o retiro, você pode escrever ainda mais e você vai trazer isso à tona com o seu confidente. Então é importante, lembre-se do seu confidente, né? Assim que acabar o retiro, já marque com ele e coloque tudo isso que você escreveu, coloque para fora. Ele vai te dar os ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus você vai ser curado, né? É o que nós esperamos, é o que nós desejamos e é o que o Senhor quer também. Então até amanhã nos encontraremos, assim se Deus permitir. Até lá.